Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já pedir aí uma ajuda, um auxílio. Compartilhe essa entrevista que eu tenho certeza que os amantes da natação precisam ouvir isso. Ative a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, siga o canal para ele chegar para o maior número de pessoas possíveis. A gente quer que essa entrevista chegue aqui para 1000 pessoas. Será que a gente consegue? E hoje trouxe mais um profissional para fazer uma reflexão sobre o último ciclo olímpico e o que ele sugere para o próximo ciclo olímpico. Já tivemos Alexandre Indiani nessa mesa fazendo essa análise. Convido você que está aí do outro lado, que queira vir e também fazer essa análise, mas uma análise construtiva. Não apontando dedos, falando quem está certo, quem está errado, mas a gente querendo aí melhorar o nível da natação, melhorar a maré, porque se a maré da natação melhorar, melhora para todos os profissionais da natação. Então o objetivo é trazer profissionais, seja um, seja dois, seja uma mesa aqui para a gente bater um papo, para poder identificar os possíveis problemas, possíveis coisas que às vezes um ou outro não viu que passou nesse ciclo olímpico e o que a gente pode fazer para o próximo. E você não sabe quem eu trouxe hoje. Uma pessoa que tem 5 medalhas olímpicas. Eu não falei uma, não falei duas, falei 5. Ele só tem isso no currículo dele. Tem 5 medalhas olímpicas, passou por 3 Jogos Olímpicos e tem toda essa base para poder analisar friamente e dar as suas sugestões. Alberto Clar, muito obrigado pela presença. Como vão vocês? Eu estou muito feliz em participar mais uma vez e falar de um tema fantástico. Jogos Olímpicos. Tive a oportunidade de pertencer à seleção nacional em 3 oportunidades. Barcelona, 92, Atlanta, 96, Atenas, 2004, já com triatlon. E posso dizer, vai ter assunto, hein? Me aguardem. Agora que a Olimpíada de Paris terminou, qual a sua avaliação geral do desempenho da natação brasileira? Houve alguma surpresa positiva, negativa? O que você gostaria de destacar aí para o público do que a gente pode ver desse último ciclo olímpico? Você foi muito correto em dizer, nós não temos nem o direito de tecer comentários desastrosos, negativos. O que nós hoje estamos aqui de uma forma fria, se possível calculista, é dizer o que realmente se passou, se houve uma valorização de umas perspectivas de medalha, se o grupo foi bem escolhido quanto aos critérios relacionados à convocação, ou se isso pode ser um meio de reflexão para as próximas atitudes e, como você bem disse, para o próximo ciclo olímpico. De uma coisa eu já posso afirmar: existem reflexões e possíveis modificações que vão tornar cada vez mais objetivo os desejos da nação brasileira. E após essa reflexão dos resultados, o que é possível mudar, o que a gente tira de lições aí para o desenvolvimento dos nadadores ou até mesmo da natação no Brasil para o próximo ciclo? A primeira coisa é a palavra expectativa. Nós precisamos saber hoje qual é o nosso local, qual é o nosso posicionamento. O que significa isso? Eu estou no ranking e eu sou o 10º do mundo. Treinarei para a Olimpíada e serei medalhista. Isso é uma expectativa fantasiosa. Mas nós fizemos essa expectativa. Mas nós tiramos algumas conclusões que elas beiram uma viagem interplanetária, que só se aconteceria isso uma viagem para Plutão, não para o planeta Terra. É como se fosse uma conta de diminuir. É como se só nós treinássemos. É como se só o Brasil se preparasse com todas as prerrogativas, solicitações
que o mundo inteiro também está fazendo. Isso me parece que aconteceu. Por que eu digo isso? Eu sou muito atento às declarações, tanto de dirigentes como de nadadores. E eu escutei assim: estamos indo com a equipe para os Jogos Olímpicos e temos chance de tentar 1 ou 2 medalhas. Primeiro que não se tenta, se faz. Quando você diz assim, eu vou tentar fazer essa série. Não, você vai fazer a série. E se deu certo, você vai vibrar. E se você der errado, você não vai gostar. Ou vai entender que não era série para você. O mais correto é dizer, nossos nadadores estarão preparados para lutar pelas melhores classificações. Seria mais justo entrar numa final para um grupo onde não tem o talento ou a ideia de um rei ou de uma rainha, como para nós foi Gustavo Borges, César Cielo e outros mais do passado, Manuel dos Santos, Maria Lenk. Esses foram os reis. Mas hoje nós temos os príncipes, que é um degrau abaixo, que para virar rei tem que conquistar para ser chamado de rei. E isso ainda não aconteceu. Como eu tive a oportunidade de ouvir um comentário que foi exatamente esse. Eu treinei para vencer. E eu pergunto para vocês, para os Jogos Olímpicos, quem não treinou para vencer? Então a pessoa falou na primeira pessoa do singular. Então eu treinei para vencer, como se os outros 7 da final não treinaram para vencer. Eu me sacrifiquei. Mentira, nadador não se sacrifica. Por gentileza, nadadores e treinadores, não digam que é sacrifício. Então pare de nadar, saia. Natação não é um sacrifício. Natação para você é um trabalho, porque existe verba que você recebe. E nós não nos sacrificamos para trabalhar. Então sai do seu trabalho. Conseguiram entender? Ficou difícil? Ah, mas eu perco balada. Sim, mas você ganha saúde, você ganha dinheiro, você ganha atitudes de dormir à noite e trabalhar durante o dia. Você aprende a manusear a sua verba, seu controle emocional. Você tem ajuda de tudo quanto é lado. E vai me dizer que eu perdi 5 anos, 10 anos da minha vida? Tá de brincadeira comigo? Estou falando para vocês. Atletas, treinadores, quem quiser, fico à vontade. Fui a 3. Cada ciclo olímpico eu ficava de 2 a 4 meses fora do meu país e da minha família. E eu não vou me queixar que eu quis isso. Então, a primeira coisa é nós mudarmos essa cultura. Eu treinei, portanto, irei vencer. Não é assim. E eu vou falar de 2 reis aí que também que você esqueceu. Temos o Ricardo Prado, Bruno Fratos, que também foram reis aí das nossas piscinas. E essas expectativas, você acha que também não vem um pouco aí do público, da mídia, que também faz que só o primeiro, segundo e terceiro que vale, às vezes só o primeiro? Eu vi a Raíssa ganhando ali no skate e o rapaz estava comentando ali no canal que estava assistindo e falou, ela foi a segunda perdedora. E aí eu falo, a segunda perdedora do quê? Quantas
Você conhece aí quantas pistas de skate tem no seu bairro, na sua cidade? A gente vai falar que ela é a segunda perdedora, ela foi a terceira melhor do mundo. Então, são diversos obstáculos e que a gente vê que não tem mais aquela hegemonia como os Estados Unidos tinha. Vários outros países crescendo aí no mundo da natação, como você disse, está todo mundo treinando. Não tem mais só os Estados Unidos ali, só a Austrália, tem muita gente crescendo na natação. Uma outra coisa que também se pode, hoje, bater o martelo, é que para você ter a chance da luta por medalha, você precisa de pelo menos 2 ciclos olímpicos. Nós estamos falando de 8 anos trabalhando bastante específico naquilo que você quer. Isso significa que para os próximos Jogos Olímpicos de Los Angeles, já tem gente muito boa que não foi, ou que não foram, se for plural, aos Jogos Olímpicos. E óbvio que você disse 2 reis individuais. Você lembrou bem. Por sinal, Ricardo, amigo. Bruno, me comunico. E já gostaria de dar os parabéns. Agora você vai ver o que é ser treinador. Ele acaba de assumir em Coral Springs, junto com a sua esposa, a parte técnica do time ali daquela cidadezinha na Flórida. Então ele vai ter a oportunidade de conhecer o outro lado, de colocar todas as suas experimentações teóricas e práticas na borda de uma piscina. E já que está aumentando, então não posso deixar de me lembrar do quarteto de 1980, de Jean Madruga, Ciro Delgado, Marcos Mattioli e Jorge Fernandes, medalhistas de bronze. E em Sydney, nós tivemos Gustavo Borges, Fernando Scherer, Edivaldo Valério. Eu estou aqui que eu não sei se agora eu não estou me recordando. Me perdoem, já fazem 24 anos. Tá? Mas são os nossos reis, porque qualquer medalha de terceiro, pessoal, não é uma medalha de terceiro, é uma medalha. Ele é terceiro enquanto os milhões de nadadores que existem no mundo. No Brasil, nós somos em 350, 400 mil federados. Nos Estados Unidos, é mais de 1 milhão. São mais de 1 milhão. Então, quantos milhões você não venceu? E aí, para a mídia, se tiver alguém vendo, então repasse para alguém da mídia. Quando for fazer um comentário sobre alguma modalidade esportiva, se for natação, nada um pouco. Vê se é legal. Faz um pouquinho de força. Vê se você fica cansado. Depois imagina que aquilo que você, de repente, proferiu um comentário meio maldoso, você vai ver que se você não consegue nem fazer o básico, quanto mais o avançado. Então fala daquilo que você já experimentou. Não fala porque o outro te disse. Então é apenas um comentário, porque já que Carlos Jaime, o 4º nadador, se eu não estiver enganado, e digo mais para vocês, essas pessoas têm que ser glorificadas, porque existem países que até hoje estão buscando uma e tão somente uma medalha de bronze para dizer que é medalhista. E aí eu vou destacar mais um, que venceu de um dos maiores mitos da natação, que foi o Thiago Pereira, que venceu do Michael Phelps, outro grande nome da natação, outro rei na nossa piscina. Thiago. E eu queria que você falasse, se a gente pensar na formação de base ali, nas nossas aulas, o que pode ser feito nas aulas de natação no Brasil que ofereçam um aprendizado mais sólido, mais eficaz, preparando melhor os nossos atletas para o nível internacional? Você vê que teve alguma falha aí no processo de aprendizado durante esse ciclo e algo que a gente possa melhorar para o próximo?
Mas não resta nenhuma dúvida que está tudo invertido. Eu estou tentando. Isso quer dizer que eu estou fazendo. Já tive alguns contatos com algumas pessoas para nós definitivamente gastarmos o nosso dinheiro de uma forma melhor. Antes de falar, e eu vou entrar nesse assunto, professor, primeira coisa, Olimpíada e Campeonato Mundial não é lugar para experiências. Ponto final. Não existe ponto e vírgula. Eu não posso enviar num país como o nosso, que está vivendo uma crise financeira, levar pessoas apenas para experimentar o ciclo olímpico. Não se experimenta ciclo olímpico se nada. Ah, mas ele precisa de experiência internacional. Perfeito. Vá para o Campeonato Americano. A Confederação e o Comitê Olímpico Brasileiro faz isso. Eles têm feito isso, é filosofia deles. Manda para o Campeonato Europeu. Vai participar do Campeonato Chinês para nadar com PAN. Vai para o Campeonato Europeu da Oceania para nadar com os australianos. Mas quando todos se unem, chamado Mundial ou Olimpíada, só gente que pode entrar em final. E aqui no Brasil, ainda se coloca como índice final B. O 16º, o 14º, o 12º. Não. Com isso nós economizamos dinheiro e eu não vou ler o que eu li. Natação foi para lá, não voltou com nenhuma medalha, levou 21 nadadores, mais a comissão técnica. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu li isso aí. Os impostos é que pagaram eles, então eu quero meu dinheiro de volta. Eu também paguei. Então nós temos que ser mais assertivos. Parar com experiências olímpicas e mundiais. E dizendo isso, essa equipe de 21 talvez poderia ter viajado com 10. Porque as chances a nível de grupo e de revezamento eram assim, se der tudo certo, não, nós temos que ter percentuais maiores do si. E sobre o trabalho, eu diria, precisamos urgentemente um trabalho formativo. Isso quer dizer o seguinte, professores, treinadores. A palavra treino, ela só deve acontecer quando a maturação acontece. Meninas entre 11 e 13 anos, com o surgimento da menarca. Aí começa a treinar. Homens com o surgimento dos primeiros pelos pubianos. Isso acontece entre os 12 e os 14 anos. Antes disso, eu vou aprender e vou aperfeiçoar o que eu aprendi. Se vocês pegarem estudos de crescimento e desenvolvimento, Piaget, Galahu e Osman, Vallon, Vygotsky, você vai ver que existe, o ser humano ele vai crescendo e desenvolvendo. Então, nesse crescimento e desenvolvimento, nós temos que estar junto com eles. Mas hoje, o que eu vejo
crianças de 8, 9, 10 anos já treinando como se fossem adultos. O erro é crasso. O erro é cultural. O erro é uma mistura entre vaidade e eu sou o melhor treinador porque tenho a melhor equipe de mirim do Brasil e do mundo. Mas não existe Olimpíada de mirim. Não existe Olimpíada de petis. Existe uma idade limite de 14 anos para você poder participar de uma Olimpíada. E aí sim, nesse espaço de formação, onde se iria aprender a técnica melhor dos nados, crawl, costas, peito e borboleta, mais o medley, fundamentos de saídas e viradas e iniciação à fisiologia do esforço. Ensinar a eles a tocar aqui na gargantinha e aprender a pegar uma frequência cardíaca, saber o que é um exercício de predominância aeróbica ou anaeróbica e devagar subindo as escadas. Para que depois que ele alcance essa maturidade, onde ele já vai entender e interpretar as suas palavras sobre treino, porque antes da maturação, o que eles pensam mais, eu vou te explicar, é brincar. Eles querem saber de brincar. Eles não querem saber tanto de treinar. Depois, entre os 12 e 14 anos no feminino, entre os 13 e 15, entre o 11 e 13 no feminino e 12 e 14 no masculino, você já pode... Senta aqui comigo. E você conversa com ele e ele já entende. Então ele vai entender o que é treinar, o que é performar, o que é vencer e principalmente perder, porque só vence quem já perdeu muitas vezes. E aproveitar essa fundamentação de saídas, viradas e chegadas e dizer assim, olha, o seu treinador que vai te pegar, ele já não precisa te ensinar saídas e viradas. Ele só vai cada vez mais especializar a melhor saída individualizada para você. Aí sim, nós podemos falar em fisiologia, em sala de musculação, em trabalhos psicológicos, porque até então, nem o Brasil e boa parte do mundo não realiza esse trabalho. E esse programa a longo prazo, você apresentou no Grupo Foda? Se você não sabe o que é o Grupo Foda, corre lá atrás, vê a nossa entrevista anterior, que o Alberto apresentou o Grupo Foda, que está formando profissionais, desde o aprendizado até o treinamento, com uma nova forma de trabalho. É a última turma que ele está formando com essa filosofia. Então, entra lá e veja a nossa entrevista. E se a gente pegar os grandes nomes ali do esporte olímpico do Brasil, em Paris, se a gente pegar, por exemplo, a Rebeca, entre outros atletas, muitos vêm de projetos sociais. E esses projetos sociais são voltados para pessoas que desempenham um papel crucial na inclusão, na descoberta de talento. Você acredita que está faltando projeto social aí na área da natação para a gente até ter esses talentos? Se a gente parar de pensar, eu te desafio do outro lado. Que projeto social você conhece na natação? Não dá para completar uma mão? Você já teve um projeto social e teve até que parar por causa do apoio que foi perdido numa mudança aí de governo? Sim. É viável, é possível e acreditem, o atletismo já faz isso. Quer dizer, se o atletismo pode fazer isso, por que a natação não pode? Porque não tem piscina. Claro que tem piscina pública. É vontade política mesmo. Será que, se o governo não colocasse que aqueles que já houveram leis, tanto municipais como estaduais como federais, de apoio ao esporte, novos talentos seriam descobertos em qualquer modalidade desportiva. Ou mais além, dividir o Brasil em centros, baseado na biotipologia do brasileiro.
Exemplo. Normalmente, naturalmente, predominantemente, o pessoal do Norte e Nordeste, eles têm uma estatura mais baixa. Esportes de estatura baixa. Maratona. Correr 42 quilômetros. Atletismo. Futsal. Alguma coisa nesse sentido. Estão pensando que é loucura? Mas já teve gente que há 30, 40 anos atrás já pensou assim. Um dirigente chamado Sr. Luiz de Melo Rego, e que ele falava coisas coerentes e que não dá para negar. Outro exemplo. Na Amazônia tem muito indígena. Eles não usam arco e flecha? Por que não apresentar o arco e a flecha olímpicos e eles apenas se adaptarem naquilo que eles já fazem muito bem, que é a caça, através das flechas? Se nosso sul tem pessoas muito altas, por que não é criado um centro de vôlei e basquete, onde 2 metros é mais ou menos a estatura média que tem que se ter? Por que também não entra a natação, onde os velocistas hoje são quase todos beirando aos 2 metros, e os nadadores de medley, que eram baixinhos, agora estão começando a ficar altinhos? E assim, passo a passo, esporte por esporte, nós estaríamos fazendo direcionados qual seria o nosso centro, o nosso eixo, sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, e espalhar e desenvolver o esporte olímpico. E para finalizar, Alberto, olhando agora para Los Angeles 2028, quais são as principais mudanças que você gostaria de ser implementadas no treinamento, na gestão e no apoio aos atletas brasileiros? O que podemos começar a fazer desde já para garantir um desempenho mais forte daqui a 4 anos? Não há que se mudar algumas coisas, e sim melhorar. Vou dar um exemplo. Alguns atletas de todos os esportes já têm os seus patrocínios e patrocinadores. É chamar esses patrocinadores e saber se eles podem engajar mais 1 ou 2 atletas, não importa de qual esporte, para eles poderem e mostrar resultados de elite. Então, não pagar mais 16º. É fazer tipo quase que um contrato. É pressão. Você está sendo pago para ser um finalista olímpico. Você tem medo disso, pessoal? Vocês que estão me vendo? Eu não tenho. Então tem que pegar pessoas que não têm medo. Não tem que ser eu, não. Estou falando de atleta. Não tem medo de lutar por um resultado. Por isso que eu digo para vocês que não é tentar, é fazer. Então isso já existe. Número 2, a equipe técnica, no meu caso, da natação, deveria ter mais um componente que não aqueles que estão hoje na borda da piscina. Para que você entenda, no futebol, não tem um treinador de goleiros? Ou eu estou enganado? Não, tem. Provavelmente no basquete não tem o segundo treinador que um fala da tática, que é o principal, o outro fala do posicionamento, tem sempre mais um. E eu pergunto, por que não temos um treinador especializado só em saídas, viradas e chegada, onde ele poderia tirar do treino
nadadores que tivessem essa deficiência. Vamos colocar uma prática sobre isso? Ontem eu estava vendo um filme do vice-campeão olímpico Ben Proud, da Inglaterra. E conforme eu vi a saída dele e a natação dele, deu clique. Eu não peço para vir o clique, ele vem. E deu para notar que a natação dele é muito, muito, muito boa. E se eu não conseguir melhorar 1/100º ou 1/10 nesse rapaz, por que eu não vou para os fundamentos? Porque eu percebi que a entrada na água dele poderia o voo ser melhor. E o voo sendo melhor significa mais ou menos o seguinte: ele entrou dentro da água com 3 metros e 10 centímetros. Se eu melhoro o voo, ou seja, eu não melhoro a natação, mas melhoro o fundamento da natação para 3,12, são 2 centímetros a menos que ele não vai nadar. E eu pergunto a vocês, tem alguém que faz isso? Porque até então, o que eu vejo é que o biomecânico, e o biomecânico do Brasil é uma pessoa que eu respeito muito, que é o Gustavo, eu não vejo esse trabalho. Qual é a forma? Todo o trabalho biomecânico que eu vejo é com relação à hidrodinâmica. Então eu começaria a pensar num voo 2 centímetros maior. A primeira abraçada com mais pressão. E a chegada, ver qual é a melhor chegada do mundo, de qualquer prova. E essa pessoa, ela tem que se habilitar a ter aquelas características. Isso quer dizer o seguinte: eu só estou mexendo em pontos que ainda talvez não foram esgotados para poder chegar a altíssima performance. Então eu colocaria um especialista desse, que ele teria autoridade total se visse uma virada que eu pudesse tirar 1/100º, uma saída e uma chegada. Alguém já tinha pensado nisso? Acredito que sim. Eu não devo ser o único no mundo. Mas eu preciso fomentar a especialização da especialização se eu quiser ter um patrocinador e se eu quiser ter a tão sonhada medalha que fica no teu peito e que não sai mais. Alberto, gostaria de agradecer muito aí essa sua visão, essa reflexão, com o objetivo aí de a gente conseguir fazer o crescimento da natação. Então, não é com o objetivo de a gente cobrar ninguém, de apontar dedo para ninguém, é a melhora da natação. Convido qualquer um que esteja aí do outro lado para também sentar nessa mesa ou sentar em outros lugares ou fazer eventos, encontros de natação, encontros do aprendizado, da área formativa, da área de treinamento, para a gente conseguir conversar sobre a natação e buscar possíveis melhoras aí. Então, muito obrigado, Alberto. Queria que você deixasse os seus contatos finais aí para quem quer conhecer mais do Alberto, quer saber um pouco mais ou quer te seguir aí. Pode deixar aí para os nossos convidados. Ok. Primeiro, uma satisfação em poder ter falado com vocês. Se alguém tiver curiosidade ou quiser entrar em contato, eu só respondo o WhatsApp. Telefone, por causa desses problemas de robô, eu não atendo mais. Então, o código é 11 de São Paulo, 974127338. 11 974127338. O meu e-mail, tudo em minúsculo, A de Alberto, Clar, que é o meu sobrenome, KLAR, @uol.com.br.
Entrando em contato, ou então, entrando no meu Instagram, é Alberto Clar, vocês vão ver que tem 2, é onde tem um garotão lá de camiseta azul, né? Óculos escuro, Alberto Clar. Entra lá, todos os dias eu posto ou alguma reflexão, ou então algum tema que pode ser útil a vocês. Então, muito obrigado para vocês aí do outro lado. Então, compartilhe essa entrevista. Com certeza, alguém que é amante da natação precisa saber disso. Ativa a notificação e, claro, segue o nosso canal. Muito obrigado aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Tishibum, Educação Aquática, academia lá de Mato Grosso, Dourado, que visa o aprendizado da natação com segurança aquática e de forma global dessa criança. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno, fazendo avaliações pedagógicas, aeróbica, anaeróbica, entregando chamada, vídeos. Único no mundo aí em 6 países diferentes. Faça seu teste. E para quem está ouvindo essa entrevista, eu deixo um convite, a gente deixa 3 meses gratuitos, só chamar a gente no particular, que eu vou oferecer esse projeto para você conhecer esse aplicativo. Fábrica Criativas de Aula de Natação, que auxilia você na montagem dos seus treinos. A gente entrega o objetivo de cada semana e faz a aula de bebê, infantil, adolescente, adulto, hidroginástica e a Sobrasa, que apoia esse projeto, e eu também apoio os projetos da Sobrasa. Sou um voluntário, por isso que tenho o meu boné aqui. Seja voluntário você aí do outro lado e leve projetos de segurança e prevenção aquática aí para sua região, para a gente diminuir o número de casos de afogamentos e unir o Brasil nessa causa. Então, mais uma vez, obrigado, Alberto, obrigado ao Maurício que está aí nos bastidores e obrigado a você aí do outro lado que acompanha a gente e apoia esse projeto. Muito obrigado e até a próxima entrevista.